Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela era o sonho de qualquer cara. A menina mais bonita da escola. Eu, por exemplo, era gamado naquela menina. Vivia suspirando por ela. Completamente fora do ar quando ela passava por mim. E eu não era o único. Só dali, na nossa sala, olha, no mínimo metade dos caras arrastava um caminhão pela Ângela. O ruim, aliás, o pior, né? É que ela tinha namorado. Esse cara não estudava ali. Aliás, era mais velho do que ela. Devia ter uns 21, 22 anos. E olha, pensa num sujeito mal encarado. Sabe aquele cara que você olha e vê que é um xarope? Eu, sinceramente, não sei o que ela tinha visto numa figura tão ridícula daquelas. Sempre que aparecia ali na saída da aula para buscá-la, ele ficava encarando todo mundo. Sabe, o cara inseguro? Como se estivesse ameaçando, mandando todo mundo tirar o olho da sua gata. Aliás, eu já o tinha visto discutindo com ela algumas vezes. Ou então, com algum colega que estivesse conversando com ela. Repito, um cara assim intragável. Já era o natural. E por ser namorado da Ângela, eu gostava dele menos ainda. Olha, apesar de gostar dela, e já fazia tempo, eu sabia que não tinha chance. Mas não tinha mesmo. Ela, aliás, nem olhava para mim. Não devia nem saber que eu existia. Mesmo a gente estudando ali na mesma sala. Mas é para se ver como são as coisas. Um dia aconteceu uma cena bizarra. Na saída da aula. Eu não soube exatamente o motivo, e nem importa, mas quando saí pelo portão, notei, assim, um bolinho, uma aglomeração. Imaginei que fosse alguma briga de aluno e não dei muita bola, mas aí escutei o nome da Ângela, o que chamou minha atenção na mesma hora. Era o tal namorado dela. Mais uma vez, botando banca. Sabe, berrando. Inclusive, repetindo aquela frase 2 vezes. Você tá de palhaçada comigo, Ângela. Quantas vezes já te pedi para não fazer isso? Ela retrucou. E foi nesse momento que, para espanto geral, aquele infeliz a empurrou com tanta força, a empurrou com tanta violência que ela caiu. Eu, sinceramente, não consegui ver direito da posição onde estava, mas deu para ver que ele a tinha empurrado e que ela tinha caído. Ela desabou com tudo no chão. Eu nunca fui um cara de briga. Aliás, sempre fui a pessoa mais sossegada do mundo. Sempre procurei evitar qualquer tipo de confusão. Só que não sei o que deu em mim naquela hora. Só que vendo aquela cena, o meu sangue subiu. Puxa vida! Como que um mangolão daquele tamanho fazia uma coisa daquela? Uma menina tão delicada. Ele não podia fazer aquilo com a Ângela. Aliás, vamos convir, né? Nem com ela, nem com menina nenhuma. Dali de onde estava, num impulso, repito, eu não sei o que me deu. Só sei dizer que gritei. Ô, seu covarde! Para de bater na menina! Todo mundo que estava perto olhou assim na minha direção. E o pior é que eu continuei desafiando ele. Por que você não bate num homem? Eu falei assim, e o traste riu na minha cara.
Homem? Que homem? Eu, pelo menos, não estou vendo homem nenhum aqui. Olha, eu fiquei tão fundo. Mas eu fiquei tão... A Ângela, naquelas alturas, já tinha se levantado com a ajuda ali de outras meninas. De repente, a gente ainda estava assim meio distante. O cara começou a caminhar na minha direção. A verdade é que qualquer um podia ver que aquela briga, se houvesse, era uma briga que não tinha nada a ver. Eu era um adolescente, só tinha 11 anos. Desculpe, só tinha 16 anos. Além do mais, era magro, não era um cara forte. Enquanto ele já era um homem feito. Devia ter uns 20, 22 anos. E era bem mais forte do que eu. Quer dizer, não tinha nem graça. Mas quem pensa que eu me acovardei está muito enganado. Nem eu mesmo sei de onde tirei coragem para peitar aquele cara. Porque, repito, eu nunca fui de briga. Ele foi se aproximando de mim e eu fui na direção dele também. O que você está querendo, hein, Piá? Você está querendo apanhar? Nisso, a Ângela pediu. Deixa ele, Ricardo, por favor, o Michael não fez nada. Eu escutei aquilo e senti como se fosse uma injeção de vitamina. Ela tinha falado o meu nome, inclusive. Imagina, eu pensava que fosse um ser completamente invisível para ela. E até meu nome ela sabia. Isso me deu uma coragem. Ainda mais para defendê-la. Tanto que, além de continuar encarando o sujeito, eu falei: você não tem vergonha de bater em mulher, não, eu? Eu via a veia do pescoço daquele verme estufando e sem dizer uma palavra. Ele me deu um empurrão tão forte que me fez cair para trás. Me levantei e fui para cima dele com tudo. Só lembro de ter acertado um soco naquela cara ridícula, mas não deve ter feito nem cócega. Até porque ele revidou em menos de um segundo e eu caí. Fiquei tonto. E aí começou a sessão de pancadaria, porque ele veio para cima de mim com tudo. Me deu tanto pontapé que, olha, não sei como eu consegui levantar dali e ir para casa depois. Eu nunca tinha apanhado na minha vida. Até porque não me envolvi em briga. Mas uma coisa eu digo: só não foi pior porque interviram. Alguns adultos que passavam por ali se meteram no rolo, tiraram o cara de cima de mim, senão, das duas uma. Ou ele teria me matado, ou então, pelo menos, me deixado aleijado. Olha, um dos meus joelhos ficou inchado por conta dos chutes que levei. Minha cara, então, nem se fala. Parece que eu tinha sido picado por um enxame de abelha. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, ficou horrorizada. Queria saber o que tinha acontecido comigo. Aí eu falei que tinha brigado. E o meu pai falou que ia acertar conta com aquele tal de Ricardo, da parte dele na polícia. Até porque, repito, ele era muito mais velho do que eu. Eu era um adolescente. Ele já era um homem. Só que, naquele mesmo dia, tive a maior surpresa da minha vida. Algo que eu jamais podia imaginar. Lembro que fui tomar um banho. Minha mãe me fez uns curativos ali, uns machucados. E eu me deitei um pouco na cama, né? Até para recuperar o fôlego. De repente, a minha mãe surgiu na porta. Maicon, tem uma visita para você, uma colega sua lá da escola. Juro que nem imaginei que fosse ela. Quando a vi surgindo ali na porta, ao lado da minha mãe, meu coração deu um pulo, que eu acho que levitei naquela cama. Ela entrou assim, aquele sorrisinho todo tímido. Oi, Michael.
Você tá bem? Eu tô bem, quer dizer, tô meio quebrado, mas tudo bem. Puxa, que bom. Eu dei uma passadinha aqui só para ver como você tá. Tá preocupado. E também queria te agradecer. Nunca ninguém fez aquilo que você fez por mim. Imagine, enfrentar o Ricardo. Você tá bem mesmo? Se eu tô bem, mas é claro que tô. Como que tá teu rosto? Deixa eu ver. Tá doendo um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Olha, eu fiquei com tanta vontade de perguntar se ela ia continuar sendo namorada daquele infeliz, mesmo depois do que tinha acontecido. Só que fiquei tão sem jeito. E o detalhe, ela quis saber por que é que eu tinha feito aquilo. Enfrentado o Ricardo, mesmo ele sendo bem maior do que eu. Só Deus sabe a minha vontade de contar o porquê. De ser sincero. Sabe, de olhar nos seus olhos e falar toda a verdade. Que eu era apaixonado por ela. Que eu gostava dela fazia muito tempo. Só que cadê coragem? Eu sabia que não era correspondido. Até porque ela devia gostar daquele infame. Se não gostasse, os dois não estariam juntos há tanto tempo, né? De modo que, em vez de falar a verdade, confessar que gostava dela, falei que tentei defendê-la porque achava uma covardia o homem batendo em mulher. Aliás, perguntei se ela tinha contado em casa o ocorrido, que ela tinha apanhado do namorado. E ela falou que não tinha contado. Que, aliás, ninguém sabia na casa dela que os dois estavam juntos. Por isso, preferiu não dizer nada. E mesmo sem eu ter perguntado, ela mesma me contou aquilo que eu tanto queria saber. Também não tem mais importância que ninguém saiba. Até porque a gente terminou mesmo, né? Terminou? Quer dizer, vocês não estão mais namorando, né? Não. A gente não está mais junto. Pedi que ele nunca mais venha atrás de mim lá na escola. Tenho certeza que ela viu que eu fiquei feliz. Até porque escancarei um sorriso que, olha, ela sorriu também. Depois perguntou se, mesmo machucado, eu iria à aula no dia seguinte. Falei que sim. Ela então completou. Bom, então eu vou indo. Só passei para ver como que você estava. Já ia esquecendo. Eu trouxe um pedaço de bolo para você. Depois você experimenta, tá bom? Foi eu mesmo que fiz. Ela falou aquilo, se aproximou assim da cama e, para minha surpresa, se debruçou assim e me deu um beijo no rosto. Olha, eu quase desfaleci naquela hora. Ela ainda disse: bom, então amanhã a gente se vê, tá bom? Se cuida. Olha, eu me senti no céu naquela hora. Fui ao paraíso e voltei, acho que umas 15 ou 18 vezes. Nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Ela me dá um beijo no rosto e até minha casa para saber como eu estava. Tudo bem que eu a tinha defendido lá, enfrentando aquele paquiderme, mas, sinceramente, eu não esperava. Olha, se eu soubesse, se eu imaginasse que apanhar daquele jeito ia me dar uma recompensa tão grande, já teria puxado briga com aquele cara há muito tempo. Olha, se eu pudesse, sabe, sei lá o que eu faria, talvez confessasse o que eu sentia, mas, olha, eu dormi como um anjo com aquela imagem na lembrança. Imagine a minha ansiedade para chegar na escola no dia seguinte. Quando nos vimos, ela me tratou de um jeito diferente do que costumava tratar. Na verdade, a gente nem tinha um relacionamento assim de conversar.
Só que nesse dia ela sorriu, me cumprimentou, perguntou de novo se eu estava melhor. Olha, só de olhar para o rosto dessa menina, com aquele sorrisinho tímido, mas tão lindo, eu sentia meu corpo todo trepidar. Mal consegui prestar atenção na aula. Até porque não parava de olhar para ela o tempo todo. Às vezes, ela também olhava na minha direção e me pegava, assim, de olho grudado. Fiquei ali me perguntando se ela sabia dos meus sentimentos, ou pelo menos desconfiava. Talvez não. Até porque nunca comentei com ninguém. Se bem que tem coisas que a gente nem precisa falar, né? Basta olhar para a pessoa para perceber. Para minha alegria naquele dia, no final da aula, fomos embora juntos, pelo menos um trecho do caminho. Só Deus sabe a minha vontade de abrir o coração, confessar que gostava dela de uma vez por todas, perguntar se eu pelo menos tinha alguma chance com ela. Só que a minha boca não obedecia. Eu tinha medo de avançar o sinal e acabar estragando aquela nossa aproximação. Eu nunca tinha chegado tão longe com ela. Enfim, a gente se despediu com mais um beijo no rosto e cada um seguiu o seu caminho. Não consegui mais tirar a imagem daquele rostinho do pensamento. Nos dias que se seguiram, foi mais ou menos a mesma coisa. Só dava ela na minha cabeça. Até que chegou o final de semana. Olha, eu senti tanta saudade dessa menina, que era uma coisa assim no peito que chegava a doer. Foi nesse final de semana que eu botei na cabeça que custasse o que custasse, eu teria uma conversa com ela. Iria me aproximar no final da aula, quem sabe já na segunda-feira, aproveitar aquele trecho do caminho que a gente ia junto e confessar que gostava dela. O problema é que a gente às vezes faz um planejamento, só que esquece de combinar com o destino. Ao sair pelo portão, naquele dia em que eu tinha decidido que conversaria finalmente com ela, me deparei com uma cena que me tirou o chão. Aquele cara, aquele babaca, aquele idiota, aquele imbecil, estava ali na frente. Só que isso nem foi o pior. O que acabou mesmo comigo foi que, alguns instantes depois, ela se aproximou dele, os dois trocaram um abraço e até um beijo na boca. Meu coração quase parou de bater. Eles estavam juntos de novo. Deviam ter se reconciliado no final de semana, porque desde que teve aquela confusão, nunca mais eu o vi ali, na frente da escola. Imagine como eu me senti. Até pensei que ele fosse me ver, querer me surrar de novo, mas ele nem olhou na minha direção. Aliás, nem ele nem ela. Simplesmente entraram no carro dele e foram embora, me deixando ali perdido de tanta tristeza, de tanta amargura. A cada batida do meu coração, eu sentia aquela agulhada no peito. Como que ela podia ter feito as pazes com ele depois daquela cena que eu assisti? Sabe, aquele empurrão enreatado com aquele cafajeste, aquele canalha, aquele sacripanta desgraçado. Ver os dois se beijando foi um balde de água gelada na minha cabeça. Uma tremenda decepção. E o pior é que aconteceu justamente no momento em que eu tinha colocado na cabeça que ia conversar com ela.
Fiquei tão triste que chorei enquanto ia embora para casa. Ela não devia mesmo ser para mim. Sabe, tem coisa que às vezes você chega à conclusão, não é para mim. Não adianta. Só que por outro lado, vamos convir, né? Ela também merecia coisa melhor. Não um cara que fosse violento com ela. No dia seguinte, mesmo achando que não devia, até porque, convenhamos, a gente conversava, mas éramos assim colegas, né? Mas de qualquer maneira, eu não aguentei. Fui lá e fiz aquilo que talvez não devesse. Falei que a tinha visto junto com aquele cara. E ela fez assim uma cara de, sabe, uma careta. Pois é, Michael, né? A gente acabou voltando. O que eu vou fazer se eu gosto dele? Olha que frase triste de ouvir, viu? Eu me senti como se tivesse levado um soco na boca do estômago quando ela falou aquilo. Só que fazer o quê? A única certeza que eu tinha é que eu precisava me conformar, porque não tinha saída para mim. Só eu sei como foi difícil depois desse dia. Não era sempre que ele ia buscá-la, mas sempre que isso acontecia, eu me sentia tão deprimido. O tempo foi passando, sem alternativa fui me acostumando, até que o ano letivo terminou. Aquele, aliás, foi o meu último ano naquela escola. O dela também. Depois passei a estudar à noite, numa outra escola, inclusive. Conheci outras pessoas, fiz novas amizades. Só que pelo fato de morar ali, no mesmo bairro, volta e meia, acontecia da gente se ver. Aliás, até com aquele cara eu a via de vez em quando. Pelo jeito, até seus pais já sabiam do namoro dos dois. De modo que a mim não restou alternativa a não ser tocar minha vida em frente, esquecê-la a todo custo. E foi justamente isso o que eu procurei fazer. Depois de um tempo, sei lá por que eu não a vi mais, e de certo modo, isso tornou as coisas até mais fáceis para mim. Sua imagem foi enfraquecendo, assim, na minha lembrança. Já não doía tanto mais pensar nela. Incrível. Nunca havíamos tido absolutamente nada. Nunca rolou sequer um beijo na boca entre nós. E mesmo assim, passei anos com essa menina no pensamento. Toda vez que eu via seu nome escrito em algum lugar, sua imagem surgia nítida na minha memória. Sabe, parece que voltava. Até que aos poucos, pelo fato de termos perdido completamente contato, eu simplesmente a esqueci. Aliás, até me envolvi com outra garota. Depois terminei com essa primeira, namorei uma segunda, uma terceira. Se bem que meu relacionamento mais longo não durou nem 6 meses. Era como se o destino estivesse preparando alguma coisa para mim. Aliás, até hoje me pergunto se aquilo foi uma coincidência ou se foi coisa que já estava escrita. Para quem acredita em destino, essa minha história é um prato cheio. Lembro que eu costumava almoçar num restaurante ali mesmo, perto da firma. Praticamente todos os funcionários comiam ali. Só que, naquele dia, eu tive de resolver um assunto no centro. E resolvi almoçar num outro lugar. Ou talvez, dependendo do tempo que eu levaria para resolver o que tinha a resolver, nem almoçaria. Só que deu tempo. E eu entrei num restaurante. Um restaurante que eu, sabe, conheci ali, naquele momento. Nunca tinha estado ali, acho que nem passado pela frente. E no que entrei naquele lugar, é aquilo que eu falei.
Tem gente que não acredita em destino. Tem gente que acredita. Eu não sei nem dizer se acredita ou não. Só sei dizer que foi entrar naquele restaurante, olhar assim para o lado e dar de cara com aquela mulher. Para minha surpresa, e põe surpresa em cima disso, era a Ângela. A minha Ângela. Que na verdade nunca tinha sido minha coisa nenhuma. Só nos meus sonhos. Olha, eu cheguei a ficar paralisado, olhando para ela sem acreditar. O bacana é que ela também me reconheceu no mesmo instante. Maicon, não acredito. Nossa, quanto tempo! Ela não estava ali para almoçar. Ela não era uma cliente. Tanto que estava em pé e se aproximou de mim. Na verdade, ela trabalhava ali. Aí eu pergunto de novo, será que foi só coincidência, meu Deus? Ou já estava escrito? Ou já era coisa, sabe, do destino? Meu Deus, eu podia ter ido a centenas de restaurantes, ali mesmo no centro, ou nem almoçado. Ou comido um pastel numa lanchonete. Só que não. Algo me conduziu pela mão até aquele lugar. Nem fazia tanto tempo assim que a gente não se via. Uns 8, 9 anos, se tanto. Mas é como eu já disse. Eu já nem pensava mais nela. Só que bastou vê-la sorrindo para mim daquele jeito. Por meu corpo todo amolecer na mesma hora. Ela me ajeitou numa mesa, eu, como era bife, fui lá me servir, almocei, mas sem conseguir desviar os olhos dela um instante sequer. Incrível, ela parecia mais linda. Aquele cabelão assim, comprido. Até que no fim, quando estava indo embora, quando acabei de almoçar, eu fui lá, me despedi, claro. E ela pediu que eu anotasse o seu número. E eu lhe passei também o meu. Ela tomou iniciativa. Eu só balançava a cabeça, como que não acreditando. Minha mão tremia, enquanto eu digitava aquele número na minha agenda. Meu coração parecia um tambor, de tão alto que trepidava. No final, nos despedimos com mais um beijo no rosto, como já tinha acontecido algumas vezes no tempo da escola. Eu saí dali e o coração batendo daquela forma, com aquele pensamento na minha cabeça. Eu não esqueci. Sabe, se eu tivesse esquecido, não teria sentido o que eu senti. Não estaria tremendo até agora. Mandei um oi para ela naquele mesmo dia. Ela respondeu e a partir daí começamos a trocar mensagens praticamente todos os dias. Até que numa dessas vezes eu perguntei, não tive coragem de perguntar naquele primeiro dia, e ela respondeu que estava solteira. Que tinha namorado aquele fulano durante 1 ano e meio. Mas que acabou não dando certo. Não dando certo. De que maneira que ia dar certo? Aí cada um seguiu o seu rumo. Depois ela namorou mais 2 caras. Mas também não deu resultado. E nessa hora, no impulso, eu acabei escrevendo aquilo assim, meio a sério, meio na brincadeira, sabe, meio arriscando. Sabe por que não deu certo o namoro com aquele cara e com esses outros 2 aí que você falou? Foi porque esses caras que você namorou não eram, nenhum deles era o cara certo para você. Aliás, você conhece aquela música do Roberto Carlos?
esse cara sou eu? Ela achou graça. Mandou uma daquelas carinhas rindo e depois acrescentou. Sabe que você falando isso me fez lembrar de uma coisa? Depois que eu saí da escola, você saiu também, que terminou o ano lá, sabe, uma amiga minha veio me contar que você gostava de mim. Por isso me defendeu aquele dia. É verdade isso? Mas quem que te falou? Eu nunca contei isso pra ninguém. Ela não lembrava. Mas falou que tinha sido o comentário que essa pessoa, enfim, expressou, e que depois outras pessoas ficaram sabendo porque eles começaram a contar um pro outro. Olha, no fundo, era verdade, só que, não sei, seja quem for essa pessoa, como que ela soube? Ou será que de repente só desconfiou pelo fato de eu tê-la defendido aquele dia, brigado com o cara? E aí falou que sabia e ela acreditou? Não sei. Não sei. O pior é que não era mentira. Aliás, era a mais pura verdade. Eu fazia qualquer coisa por essa menina. Ela ficou um tempinho sem mandar nada, depois, certamente tentando digerir aquela... Vi que ela estava digitando e pela demora, devia ser bastante coisa. E fiquei ali, sabe, esperando, o coração pulsando. E de fato era bastante coisa. Ela quis saber se era verdade mesmo, ou se eu estava brincando, ou se a pessoa que contou estava enganada. E chegou a dizer que me achava um cara bacana. E que se ela soubesse dos meus sentimentos já naquela época, talvez tivéssemos ficado juntos. Imagine como eu me senti lendo aquilo. Me chamei de idiota para cima em pensamento. O pior é que... O que eu ia dizer? Que não tinha coragem? Que tinha medo? O fato é que as nossas conversas ganharam um novo tom depois disso. Até que um sábado, fiquei de almoçar ali no restaurante onde ela trabalhava e combinamos de conversar depois. Olha, eu não consegui nem dormir aquela noite anterior. E sabe o que foi que ela fez? Quando cheguei e a vi assim, sabe, eu senti que tudo aquilo que eu... Aquele amor, aquela paixão que eu tinha voltado de forma total. Ela se aproximou de mim, sabe, depois de sair do restaurante. E aconteceu aquilo que eu sonhava. Não fazia dias ou semanas. Fazia muitos anos. Ela tomou iniciativa de se aproximar e me beijar na boca. Eu nem acreditei. Eu olhei assim para o rosto dela depois do beijo. Devo ter arregalado o olho porque... Na mesma hora, tomado por aquela coragem, daquele beijo que eu nem esperava, pelo menos não tão, assim, tão rápido, ia pedir namoro no mesmo dia, na mesma hora. 5 segundos depois daquele beijo. E olha, se eu tivesse esperado aquele beijo, mais 10 ou 15 anos, teria valido a pena. Depois vieram outros abraços, outras confissões, até que nossa história acabou tendo o desfecho mais inesperado do mundo, pelo menos para mim. Ela aceitou meu pedido de namoro já naquele dia e a gente começou a se encontrar, a namorar. Olha, eu devo ter olhado para essa menina, depois dela aceitar o meu pedido, umas 1.500 vezes. Sabe, porque toda vez que a gente se beijava, eu olhava para o rostinho dela e me perguntava em pensamento, isso está mesmo acontecendo? Será que não é um sonho? E o melhor é que não era sonho, era a mais pura verdade, estava acontecendo sim. A gente estava namorando, a gente estava junto. Será
será que ficaríamos juntos para sempre? Bom, se dependesse de mim, ficaríamos mesmo. Me lembrei daquela surra, que foi uma surra e tanto. O cara bateu para valer. E quer saber? Agradeci em pensamento aquele verme, aquele idiota, aquele brutamontes do... Porque valeu a pena. Valeu a pena. Se ele não batesse em mim, ela não teria ido à minha casa me agradecer por tê-la defendido. E tudo o que rolou depois também não teria acontecido. Hoje a gente está junto. Posso dizer que vai ser para sempre? Claro que não. Ninguém sabe, ninguém pode antever o futuro. Só digo que se depender de mim, ela vai ficar comigo até meu último suspiro. Jamais vou me permitir perder, por motivo nenhum desse mundo, a menina que era a mais linda da escola. E que depois eu reencontrei naquele restaurante e vi que continuava linda. E hoje eu sei, é a mais linda, não só da escola, ou do restaurante, ou da rua. É a menina mais linda desse mundo, aquela que eu amei desde o primeiro instante. E vou amar para sempre, até o fim da minha vida.